Estamos iniciando o programa Fora do Corpo. Sou Moisés Ezagui. Esse nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema de hoje, o tema que a gente vai debater, é qual a sua idade emocional. E vai ser muito bom que as pessoas que estejam assistindo envie uma mensagem dizendo assim: a minha idade emocional, a idade emocional que eu acho é tanto. Então, isso é legal para a gente se identificar, né? E vai ser uma coisa muito boa para o percurso que a gente vai fazer juntos aqui, tá ok? A idade emocional, a nossa idade emocional, ela tem muito a ver com o desenvolvimento que a gente tem no percurso da nossa vida, né? Esse desenvolvimento, se a gente quiser observar através das fases da nossa vida, seria mais ou menos assim. Nós temos a primeira fase, que seria a fase infantil, né? Fase de criança. Depois você faz uma transição para a adolescência, vai entrando na fase adulta e depois você vai com toda a sua força, sem retorno, para a feliz idade, que é isso que vai acontecer. E não fiquem olhando para mim achando que eu já estou na feliz idade, porque eu sou parada dura. Mas eu não quero estar em nenhuma das fases anteriores, eu quero estar produzindo muito e criando felicidade para mim e para todos que estão à minha volta. Daí é assim, quando você está na primeira fase da tua vida, é uma fase em que você está aberto ao mundo. Tudo que vier, você vai aceitar. Você não tem nenhum tipo de bloqueio, não tem nada, né? Mesmo quando a gente traz de outras vidas algumas marcas, algumas reservas e tudo mais, mas nesse momento da infância, até por toda a nublação que a gente tem, nós não estamos abertos, né? O que vier está tudo bem. É um momento em que a gente olha um mundo sem defesas ou com um mínimo de defesas, dependendo do que a gente vê na nossa própria casa, na nossa própria família, com as pessoas que estão à nossa volta. É também uma época em que a curiosidade é muito forte, né? Então, você é curioso, você não sabe, você é infantil. Hoje em dia a gente até já acha que as crianças são mais maduras, mas eu ainda vejo que elas, e nós, todos nós, somos mais amestrados do que nós éramos antes, né? Então, de verdade, numa sequência natural, onde você está livre do bombardeio intenso das mídias, aí você vai ter a tua fase infantil, onde você vai brincar, que seria muito bom. Criança precisa de criança não precisa de adulto, né? O adulto às vezes fica do lado querendo brincar com o filho, né? Achando que é o máximo. É bom que você oriente o seu filho, mas ele precisa de criança. A criança precisa fazer as suas próprias coisas. E quando eu digo as próprias coisas, nessa fase de aprendizado, é uma fase de desenvolvimento, e desenvolvimento pessoal. Quando você fica na frente de um computador o tempo todo, fazendo aqueles joguinhos, entrando no espaço da abstração, você, como criança, está dando um primeiro passo para ter uma condição bastante superficial na sequência da próxima fase da sua vida. E nós temos que saber disso. Fala, não, mas, poxa, é legal porque está tudo evoluindo. Olha, uma criança que tem contato com a vida, que tem contato com um amigo, que conversa, que faz as brincadeiras, aquelas brincadeiras de rua, elas são bastante importantes, sabe? São muito importantes. A gente acha mas por que eu teria que fazer as coisas que, sabe, os nossos pais e avós faziam? Não, ninguém tem que fazer nada. Mas é bom que você tenha
atividades que sejam de contato com a realidade. Contato com a realidade é aquilo que está à tua volta, né? Você não vai precisar ficar soltando um papagaio, uma pipa, né? Não é isso que você precisa fazer, mas você tem que fazer coisas que sejam muito próximas de você, mas que não estejam te levando para um mundo de abstração, onde você vai ter uma personalidade superficial. Que esse é o grande problema, o nosso grande problema. Nós vamos ficar superficiais na nossa vida, já com um treinamento intensivo na primeira fase de aprendizado. A primeira fase de aprendizado é a fase que você tem que estudar, né? Tem que procurar aprender coisas bacanas, coisas boas, coisas que tenham parâmetros. Eu vejo que os parâmetros de informação moral que os pais podem passar são muito importantes, né? Para que a gente não comece a distorcer a nossa vida e depois achar que o que é errado é certo. Não funciona desse jeito. Nós nascemos de um homem e uma mulher, né? Eu tenho que falar para vocês o que é a realidade. Nós não somos clonados. E você vai ter como referencial de vida inicial uma mãe e um pai. Todo mundo tem esse referencial. A menos que eu esteja muito errado, né? Ou mais ou menos errado, é assim que acontece a nossa vida. Tem um pai e uma mãe, e você será o filho. Esse referencial é o primeiro que a gente tem, e é um referencial que uma criança tem. Agora imagina que esse pai e essa mãe vivem se degladiando, um ofendendo o outro, um gritando com o outro. A gente fazendo coisas que são um mau exemplo para a criança. Olha, veja bem, os adultos, eles são mais altos que os filhos, né? Não tem nenhum filho que já nasça mais alto que o próprio pai. Eu estou falando de estatura mesmo. O pai dele é uma coisa ameaçadora, porque ele tem que olhar para cima. A mãe dele também é ameaçadora, porque ele tem que olhar para cima. Não é verdade? Então, o referencial de figura de autoridade começa na nossa família e nós precisamos ter ciência disso para que nessa primeira fase a pessoa passe momentos em que ela possa utilizar esse aprendizado desses momentos nas próximas fases da vida. Elas são importantes. Por mais que você sofra, fala, puxa, mas eu não tinha dinheiro, eu era pobre, faltava comida. Tá, tudo isso a gente sabe que traz sofrimento para a gente. Mas o exemplo do pai e da mãe podem ser dois referenciais de uma potência muito grande na estrutura interna, na estrutura psíquica de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa consciência, essa noção, para fazer um caminho cada vez melhor na nossa vida. A partir daí, dessa primeira fase, né, que muitas vezes acontece de tudo, né? Se você é criança, está aberto, você nem sabe o que você está fazendo, né? Você vai aprender, se você estiver numa família que o pai é alcoólatra, que o pai fala palavrão, que o pai bate na mãe, que a mãe bate no pai, não adianta você querer mudar isso dentro de você, porque já aconteceu. E precisa ou ter uma outra pessoa, que seria um parente, que muitas vezes acontece isso, né? Você vê aquela confusão na tua casa como criança e você tem como referencial de menos sofrimento, por exemplo, um tio ou uma tia, né? Alguém da família que te trata muito bem e te orienta e tenta te ajudar. Isso pode fazer uma composição referencial de troca dessa figura de pai para essa outra pessoa. Pode ser um homem ou uma mulher, mas pode ser que esta mudança ajude muito você no significado da sua própria vida, tá? Mas aí, no meio de tudo isso, vamos supor que você teve um pai super coerente, uma mãe também bacana, né? E estudou como tinha que estudar, às vezes tomando uma bronquinha, né? Porque o pai fala, oh, mas faz isso, faz aquilo, e ele vai disputar com a TV, né, com os prazeres que uma criança pode ter, esse espaço. Mas aí você saiu da primeira fase, né, que é a fase infantil, e
vai passar para a fase da adolescência. Cada vez que a gente passa de uma fase para outra, as mudanças que acontecem na gente, que são não só emocionais, mas biológicas também, né? Elas afetam a nossa estrutura, afetam a nossa visão do mundo, né? Então você não pode passar de uma fase para outra querendo ficar na que você estava antes. Nós temos que transitar de uma para outra. Esse trânsito não é de um dia para o outro, né? Não é assim, hoje eu sou criança e amanhã eu já acordo um adolescente com tudo que um adolescente vai viver. É um processo gradativo e que nós temos que aprender, mas nós temos que vivenciá-lo. Porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, seja em qualquer fase, podem nos marcar profundamente. E essa marca vai te fazer ter sempre uma regressão a ela. Então, vamos passar para a adolescência para entender o que eu estou falando. Aí você passou para a adolescência, já está vendo outras coisas, né? Aí, qualquer um, né? Um rapaz ou uma moça já começa a querer paquerar, namorar, né? Mas olha, é importante que a gente siga o fluxo daquilo que é mais correto na nossa vida, para depois a gente não ter que consertar coisas que estão nos atrapalhando, porque nós insistimos nela. Todo treinamento que a gente faz, intensivo em alguma coisa, vai ter um resultado que depois, quando você quer revê-lo, você praticou tanto aquilo que é como se praticasse um mantra, né? Você fica a tua vida inteira fazendo determinadas coisas e um belo dia você fala, agora eu preciso ser melhor. Só que você praticou tantas vezes aquilo que para mudar é um sofrimento intenso, né? É quebrar tudo que você tem dentro de você já esquematizado e como um padrão, né, de funcionamento. Estamos na adolescência, aí vão mudando algumas coisas, né? E já é um momento que você até pensa, puxa, o que eu vou fazer no futuro, né? O que eu vou ser, né? A gente tem muito isso, né? O que eu vou ser, o que eu vou aprender? Nesse momento, dificilmente a gente tem orientações que sejam muito coerentes para o que a gente vai fazer. Nós acabamos seguindo alguns caminhos pela necessidade, né? Ou pela opinião de alguém, mas muito menos pelo que a gente tem de sentimento no coração. Porque nessa época, não é uma época de percepção clara das coisas. E quando eu digo sentimento, é de você sentir de verdade. Sentimento é diferente de emoção. A gente vai sempre muito mais pela emoção. E aí as decisões que a gente toma vão acontecendo, né? Mesmo nas relações que a gente tem, relações afetivas, elas são muito confusionais, porque existe medo, existe um monte de coisa, né? Mesmo que você não revele para você, a gente só consegue não sentir medo se nós tivermos características perversas. E eu não estou falando desse nível, eu estou falando de pessoas que têm uma vida o máximo normal, né? Isso é importante que a gente observe. Daí, muito legal, você está na fase da tua adolescência, aprendendo um monte de coisa, sendo influenciado por um monte de ideias ainda, né? Às vezes até com alguma pessoa te influenciando de forma muito positiva, né? Você fala, puxa, essa pessoa faz tal coisa e eu gostaria mesmo de fazer o que ela faz, né? Eu estou falando isso porque às vezes você tem o pai que faz uma atividade que você gosta. Vamos supor que teu pai seja médico. Aí ele fala tanto, com tanta empolgação do que ele faz, que você fala, eu acho que eu vou estudar medicina. Aí você decidiu, porque você está vendo alguma coisa. Então, as coisas na nossa vida, elas têm que fluir de forma tranquila, sempre para o positivo. Positivo é aquilo que dá certo, aquilo que não deixa dúvida, que não nos deixa com nenhum receio, com nenhuma culpa. Quando existe culpa, algum medo, algum resquício de mágoa, você pode repensar tudo e ver qual é o melhor caminho, porque nós conseguimos sim fazer essa vida ser melhor, com muito menos sofrimento ou com muito mais alegria, quando a gente decide dentro do nosso coração, eu vou por aqui porque aqui é melhor.
mesmo que aquilo contradiga tudo que a gente está aprendendo. É importante que a gente tenha noção disso. Você está na adolescência, vai fazendo as coisas, vai estudando, né? A sua cabeça vai amadurecendo, você vai fazer algumas buscas, existem todos os questionamentos que a gente tem, né? E aquele por que existo, né? Quem sou eu? O ego é imenso também, porque mesmo a gente sendo, nesse momento ainda, alguém sem uma formação, né? Sem conhecimento suficiente, a gente acha que pode fazer tudo. Então, se na adolescência você acha que você pode fazer tudo. E até os pais não sabem nada, né? É assim que a gente vê por toda a energia que a gente tem. Temos muita energia e pouca sabedoria. Vamos passando para a fase adulta. Quando você já é adulto, você começa a configurar algumas situações, né? Se os exemplos foram de uma família padrão, você vai acabar constituindo uma família padrão. E é assim, as pessoas que você vai escolher para conviver com você são pessoas que você vai ter como referencial os seus primeiros contatos, que são os seus pais. Então não tem jeito, né? Se o teu pai era uma pessoa bacana, a mulher ela vai procurar um homem igual àquele. É isso que ela vai fazer. Se o teu pai é uma pessoa desvirtuada, ela vai começar a encontrar um monte de homem desvirtuado e depois vai dizer assim, puxa, não consigo achar um homem que seja bacana. Não, ela está fazendo um trabalho intensivo com ela de procurar gente do exemplo que ela teve na vida. O mesmo vai acontecer com o homem, ele vai procurar mulheres que também têm muita dificuldade. Mas como tudo na nossa vida tem sempre um ganho secundário, esse ganho secundário ele se apresenta, por exemplo, né, no contato físico que a gente tem com a pessoa para suprir as nossas carências, né? Então, é muito legal que a gente tenha a noção disso. Quando você encontra alguém para constituir alguma coisa, ou você encontra alguém para simplesmente sanar aquele vazio que você tem de coisas emocionais, né? Que não estão ajustadas dentro de você. É muito legal que você pense sobre isso. Pense mesmo, porque você está entrando no espaço de vida, na vida adulta, em que você vai constituir coisas. No mundo em que a gente vive, nós temos que fazer algumas constituições. Uma delas é uma constituição emocional organizada, e a outra é exatamente de como você vai viver, do que você vai constituir financeiramente, né? Como é que você vai ter a tua vida física. Então tem que estar tudo certinho, né? Você tem que ter condições de se manter, tem que ter uma profissão que você goste dela. Você tem que gostar da sua profissão, porque ela é a coluna em torno da qual você vai constituir a tua vida, e talvez constituir a vida com uma família, né? Isso é bem importante que a gente pense, né, para fazer o melhor caminho, ok? Então nós estamos aqui na fase adulta, né? A fase adulta é uma fase cheia de compromissos, de responsabilidades e principalmente se você não tiver uma configuração emocional bem organizada, será cheia de dúvidas também. Quando a gente tem dúvida nessa fase de idade, nós tendemos a fazer recorrências constantes a fases primitivas da nossa vida. Significa o seguinte, que você vai ter 40 anos e vai estar, hoje é o tema aqui, né? Qual a sua idade emocional? Vai estar recorrendo em determinados momentos a tua infância, a tua adolescência. Então vai ser isso. E eu vou explicar melhor. Você é adulto, né? Vamos supor que você esteja lá pelos teus 40 e poucos anos, ou um pouco mais, né? E como é que você pensa? Você pensa muitas vezes como um adolescente. É isso que você vai fazer. Achando que todo mundo tem que estar perto de você, que tem que cuidar de você, né? Você não está independente emocionalmente. Muitas vezes você vai até a sua infância, né? Que nem um bebê. Sabe aquelas crianças alteradas que ficam dando show para chamar a atenção? Isso pode acontecer com você.
Então, qual é a sua idade emocional? Em que ponto você está de você mesmo? O seu corpo físico pode ter 40 anos, mas você, emocionalmente, pode ser ainda uma criança, um adolescente, né? Isso nós precisamos ter noção para poder viver cada vez melhor, né? Senão a nossa vida vira uma bagunça e nós não vamos conseguir ser felizes. Agora, a coisa até aí está razoável, né? Nessa vida adulta, mas quando você passa para a felicidade, essa felicidade pode não ser tão felicidade, porque você está com todas essas regressões dentro de você. Você vai ter 65, 70 anos de idade e vai estar pensando como uma criança. E esse tipo de regressão afeta definitivamente a nossa felicidade. Você não vai ser uma pessoa alegre, tranquila, né? Você vai ser uma pessoa amarga, cheia de mágoas, né? É assim que a gente vai ser. Eu penso que uma das coisas que nós temos que colocar dentro dos nossos pensamentos, desse nosso aparelho psíquico, sempre, são coisas boas e coisas que nos conduzam a algum lugar. Então, você se superlotar de coisas positivas, de coisas que você pode fazer, né, de estudar, aprender, crescer, é óbvio que é o que você vai tirar de dentro de você. Se você colocar coisas que não são muito boas, o que você vai tirar são as coisas que não são muito boas, né? Se você não colocar nada, o máximo que você vai tirar da tua cabeça é o chapéu, porque, de verdade, nós precisamos ser melhores, né? Bom, então nós fizemos aí a primeira fase, que foi a fase infantil, depois a adolescência, a fase adulta, a felicidade. Então nós temos uma sequência humana de vida que ela é bem importante de ser aproveitada. E cada um de nós tem que viver essas fases o máximo melhor possível. Se você, como criança, conseguir viver intensamente, você passa para outra fase sem nenhuma carência de ser criança. Mas você tem que viver intensamente. A questão é que a gente não aprende isso direito, porque os nossos próprios pais, eles não entenderam ainda, né, direito como funciona todo esse processo que nós estamos conversando aqui, né? A gente não aprende quando é criança. O pai não sabia, o avô não sabia. E a gente vai se perdendo no tiroteio intenso, né, que existe nos meios de mass media o tempo todo, né, onde a única coisa que você vai aprender é vencer o inimigo. Tem sempre um inimigo para ser vencido, né? Então, nós temos que resolver cada fase. Resolver a fase infantil, resolver a fase adolescente, resolver a fase adulta e continuar cada vez mais produtivos. Se a gente olhar um gráfico, né, da nossa vida, você vai ver que a nossa parte física, ela é mais ou menos uma curva, aquela curva de Gauss, né, que ela faz um círculo assim e depois desce. Essa é a nossa parte física, que pode ser, não precisa ser tão acentuada essa queda, né? Tem pessoas até que mantêm um bom pique com uma idade mais avançada fisicamente. Emocionalmente, ela tem que crescer, ela não pode descer. Por isso que eu estou falando que nós temos que acrescentar muitas coisas na nossa vida, porque lá na frente você vai poder se socorrer de você mesmo o tempo todo, que é um baita de um equipamento feliz, né? Você produzir coisas, aprender coisas com sinceridade, que é fundamental, né? Porque fazer coisa de qualquer jeito não faz muita diferença. Mas com sinceridade vai te dar um espaço muito grande de luz, né? E de uma vida com uma continuidade tranquila e muito mais linear do que cheia de altos e baixos em todos os sentidos, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é que o nosso esforço de vida, ele não pode parar nunca.
Você não pode parar. A gente não pode pensar assim, olha, quando eu estiver lá pelos 50, 60 anos, eu vou me aposentar e não vou fazer nada. Esse é um pensamento muito errado de quem quer morrer. Nós não podemos querer morrer. Nós temos que viver. A nossa vida, com este corpo ou sem este corpo, ela continua. E esse pensamento de sair fora daqui, pensando que você vai descansar, é um grande erro. É um erro da maior qualidade, né? Porque é assim, você chega numa idade, você vai ter que constituir mais coisas. Você termina uma atividade, você pode ter outra atividade, né? E muitas pessoas, e eu como psicanalista vivencio isso ainda, né? De que pessoas que vão se aposentar falam, e agora o que eu vou fazer, né? E procuram realmente esse entendimento. Porque você vai sair de um emprego. O emprego, como eu disse no começo, é a coluna mestra em torno da qual a gente constitui tudo. Aí você está sem o emprego. O que sobra para você é um grande vazio, né? Você está acostumado a fazer uma coisa todos os dias, ou alguns dias da semana, né? Mas você tem algo, essa coisa é tirada e você fica absolutamente sem nada. Daí você vai poder perceber o erro que você está cometendo com relação à tua maturidade. Maturidade é a gente fazer as coisas com bom senso, com equilíbrio, buscando crescimento, buscando aprender a se relacionar, não só com as pessoas que estão à nossa volta, mas com nós mesmos. E eu sei que isso não é fácil, né? Você se relacionar com o outro demanda que você já tenha aprendido muito bem, ou o máximo melhor, quem você é. Senão você não consegue. Com todos os conflitos que a gente tem, nós vamos nos relacionar com o outro de uma forma totalmente disfuncional, né? E querendo que aquilo seja muito coerente, muito forte, muito bom. Mas não é assim que vai funcionar, né? A gente já sabe. Eu até falo, não é assim que vai funcionar, mas as pessoas sabem, sem ninguém precisar dizer, que elas estão indo ali porque estão acomodadas, estão indo pelo impulso, né? Querem de algum jeito que aquilo seja certo, mas não querem ver a realidade, o que está perto. Então, a nossa idade emocional tem que acompanhar todo o trajeto que a gente tem físico, e você vai descobrir que você vai poder viver muito feliz em cada fase da sua idade, cada uma com uma qualidade individual de existência que pode ser assim o máximo, né, da felicidade que a gente consegue. E digo mais, quando nós estamos nas primeiras fases da vida, nós não enxergamos quase nada. Quando você já está mais maduro, você começa a perceber muita coisa e talvez você aproveite muito mais a tua própria existência na produção de você mesmo. Aí vale a pena, né, a gente estar presente na nossa vida. Eu acho que isso é impagável, né? Nós estamos falando qual a sua idade emocional. Eu gostaria muito de saber o que as pessoas me dizem aqui. Estou vendo aqui pessoas colocando informações, né, sobre isso. Mas qual a sua idade emocional? Diz qual a tua idade física e diz qual a tua idade emocional. Mas nem precisa responder aqui ao vivo, né? Porque eu acho que a gente também não precisa se expor. Entendeu? Eu acho que é importante que você vá pensando com você. E eu sugeriria o seguinte, pega uma folha de papel em branco, né? Põe assim, qual a minha idade emocional, tá certo? Anota na parte de cima a sua idade física e na parte de baixo que idade você tem. Olha, nós vamos descobrir que no final das contas nós não conseguimos enxergar direito algumas situações. E você pode, tendo uma profissão, ser um bom profissional naquilo.
e achar que é maduro, que está na idade certa. Na verdade, você é um bom profissional no que você faz, porque você aprendeu daquele jeito. Então, não significa que você sinta o que você faz. Por isso que eu estou dando essas informações. Aí tá bom. Pensando dessa forma, vê de verdade se você age e reage em todos os momentos da tua vida de uma forma madura. Nós temos que ter uma média boa de reação a tudo que acontece, para a gente não reagir bem, mas amestradamente numa situação, né, e mal na outra porque a gente não aprendeu. Então nós já vamos saber que nós não temos tanta maturidade assim. Nós temos que crescer. E crescer demanda esforço, aprendizado, conhecimento, né? Que eu acho que é muito importante para nós, né? Estar com a mente aberta e falar assim, puxa, o que eu preciso enxergar, o que eu preciso aprender para ter o crescimento. Olha, ter uma profissão, que é a base da nossa vida, para a nossa manutenção, é uma coisa. Mas talvez você possa pensar o seguinte com relação à profissão, especificamente sobre isso eu estou falando. A pessoa estuda uma coisa, aprendeu aquilo, ela pratica aquilo de forma fechada e pronto, e acabou. É só isso que ela vai fazer. Esse é um ponto da nossa parte de vida humana, né? A outra parte é assim, é que você estuda, aprende e daí para frente você passa a aprender mais através de tudo que você observa e através do sentimento. Sentimento é o seguinte, é você estar presente no que você faz. Por isso que há um tempo atrás, eu até relatei aqui, já relatei várias histórias de sentir, porque foram importantes na minha vida, né? Mas você vai na podóloga, né? E aí a podóloga mexe lá no seu dedo, tudo, está tudo ótimo, maravilha, né? Ela fala, olha, está perfeito. Mas você fala, mas está doendo, né? Tem alguma coisa doendo? Aí ela olha de novo e ela fala, não, mas não tem nada, está tudo perfeito. Aí passa lá o equipamento dela, faz tudo, está tudo certinho aqui. Eu acho que é porque eu mexi. Aí você fala, mas está doendo. E você sai da podóloga com o teu dedo doendo. O negócio é o seguinte, ela estava usando a técnica, né? E a técnica é o que a gente aprende, né? Não tem jeito. O que você estava utilizando era o que você sente. Esse sentir é o que a pessoa precisa levar para a vida dela. Se você pegar uma pessoa que cuida da área de saúde, ela não pode ficar parada só no que ela aprendeu, ela tem que ultrapassar isso aí. Nós nos relacionamos com as pessoas, né? Então, maturidade não é ficar parado naquilo que você aprendeu, maturidade é você ultrapassar o que você aprendeu, com toda certeza. Eu penso que nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente, em algum momento da nossa vida, consagrou como verdade. E não é. A vida é uma constante mudança. A cada instante que você passa, você é diferente, né? Eu acho que tem uma história até de um grande filósofo que ele um dia disse que um homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Não atravessa. E é verdade isso, né? Quando você passar a segunda vez no rio, a água não é a mesma, o ar não é o mesmo, nada é igual. E nós somos assim, nós vamos crescendo e temos que acompanhar todas as mudanças e no dia a dia o que nós somos, para que a sua idade emocional seja muito compatível com tudo que você aprendeu. Isso é fundamental, isso é muito importante. O nosso aprendizado ele é sempre muito menor do que o que a gente consegue de verdade absorver, né? Você recebe lá um 10, né? E você aprende 1, porque é o que nós somos, né? Nós somos 1. Nós somos uma competência lá de 10%, de 8%, de 7%. Nós não enxergamos todo mundo, nós não temos todos os elementos
para saber mais, para crescer, né? E eu vejo que o nosso esforço é fundamental. Não aquele esforço que a gente faz para um resultado só, né? Não, eu quero comprar minha casa. Aí pronto, quero comprar um carro, né? Eu quero fazer tal coisa. Isso aí é uma coisa muito restritiva na nossa vida, né? Eu creio que a nossa busca tem que ser para que a gente melhore muito. E essa melhora, ela é infinita. Tá, você precisa de um carro, precisa de uma bicicleta, precisa sabe do que você precisa? Isso faz parte do seu caminho, mas não pode ser o seu objetivo, né? Uma vez, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizer para mim o seguinte: o objetivo da minha vida é ser mãe. E quando ela falou isso, ela perguntou para mim, né? Falou, não é um objetivo bom, Moisés? Eu, de verdade, no momento em que isso foi perguntado, na época em que foi perguntado, eu pensei, eu falei, eu posso pensar sobre isso? Foi a pior resposta que eu dei na minha vida, né? Porque eu não sabia como lidar com aquilo ainda, né? Depois eu refleti para poder falar com essa pessoa, porque ser mãe não é um objetivo. Não era para mim naquela época. Eu achava que cada um de nós tem que buscar muito mais, né? Nós não podemos parar na imaturidade e ficar brigando. Sabe quando você é imaturo? Imaturo quando você tem raiva, imaturo quando você se magoa com qualquer coisa, imaturo quando você tem a condição de personalidade passiva ou agressiva, imatura quando você é um mentiroso de carteirinha. Você precisa ficar disfarçando a sua vida o tempo todo, você não pode ser você. Isso é ser imaturo. Quando você tem maturidade, você pode falar com tranquilidade. O que você faz, você não tem medo de falar, porque é o que você é, né? O que você acredita, é o que você constitui. E nós temos que fazer essa constituição, né? Essa constituição, ela tem que ser uma coisa segura, firme. Eu, sinceramente, acho que as fases da vida, elas podem nos ajudar a entender melhor o nosso crescimento, né? E se a gente procurar em livros de literatura, várias filosofias abordam isso, né? A psicologia aborda de uma outra forma, mas nós temos fases de qualquer forma. E eu vejo que nós temos fases que são importantíssimas, né? Para que a gente se constitua de forma segura no caminho que a gente faz. Se a gente não conseguir, por não ter tido informação, ou por não ter pessoas que nos orientassem, eu acho que é muito bom, né, sabendo disso, que nós criemos o nosso próprio roteiro. E existem formas de a gente mudar a nossa vida. Sempre tem forma de mudar a vida, né? Não é porque você não aprendeu, não é porque você não teve uma figura de pai ou de mãe adequada que você vai ter isso como desculpa para a eternidade. Não tem jeito. Não é assim que funciona, né? Tem que falar, e o que eu faço comigo? A responsabilidade sua é de você mesmo, não é de outra pessoa. Não fica tentando passar para outra pessoa, mas você vai ter que se esforçar. E é bom que a gente faça esse esforço consciente para mudar a nossa vida definitivamente. Você vai por um lado que está todo errado e vai insistindo, né? Porque é mais fácil a gente continuar errado do que falar, vou fazer certo. Quando você vai fazer certo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E nós temos que abrir mão. Isso não tem jeito. Até o ponto em que você vai ter que abrir mão de você mesmo, da tua vida. Você vai falar, poxa, mas aí é demais. Não é demais, não. A gente faz um caminho com muitas restrições, com muita infelicidade, com muito apego a nós mesmos. O nosso ego é apenas um aparelho defensivo. É só isso. Um belo dia você vai descobrir que o que nós temos de verdade para fazer o caminho da nossa vida é o caminho. É só isso. E você vai caminhando e cada vez você descobre que não existe um lugar para você chegar, não existe um pódio. Não, mas um dia eu serei iluminado. Isso é o que a gente quer, né? A gente acha que vai chegar num ponto que você vai olhar todos de cima e ali é o pódio. Não funciona assim. O universo é infinito.
é infinito. Quando você chegar no ponto em que você pode olhar para os outros, você pode ter certeza que você não vai olhar de cima para baixo. Você vai começar a reconhecer que ainda falta muito caminho e que é bastante importante que a gente faça esse caminho com bom senso, né? E não acaba. É uma grande fila, né? Uma fila de pessoas que estão numa condição mais primitiva, numa condição mediana de consciência, numa condição mais avançada, numa condição muito avançada de consciência, e a gente está lá no fundão, atrás, caminhando, né? Buscando ser um pouco melhor. A nossa maturidade em uma vida pode ser alcançada, sim, mas nós vamos ter que nos esforçar. E esforço significa trabalho. E trabalho significa que você é o seu próprio patrão. Você veio para esse mundo, você tem a tua profissão para servir alguém, para poder ganhar o teu pão. Mas você tem uma outra que é muito maior, que é servir a você mesmo para ser melhor, não importando o que aconteça. Agora, é trabalho, né? Então, eu estou vendo aqui as pessoas colocarem coisas, né? E veja, quando você quer desenvolver afetividade, quando você está falando de repetição, quando as pessoas falam das coisas que eu falo, né? Cada item desse deveria ser um programa para a gente conversar, né? Afetividade não é um decreto, né? Você não fala assim, vou amar alguém. É um trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, por isso que eu estou falando de maturidade aqui, porque a gente fala de amor como se fosse dessa forma, né? Você olha, o homem olha para uma mulher, ou a mulher olha para o homem e já fala, eu te amo, né? Isso depois de um encontro de um dia, né? Numa balada. É assim que a gente é. Sabe o que é isso? Isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com paixão, com desejo, com as carências, com as necessidades. Amor é uma construção. E amor não se restringe a uma pessoa. Você tem que aprender a gostar de tudo que está à tua volta. E a nossa relação com as pessoas também é limitativa. Você vai ter que estender isso a tudo que está à tua volta. Tudo. Se você tiver animais à tua volta, você vai ter que tratá-los com carinho. Você vai falar, poxa, mas eu já fiz um monte de coisa errada. Eu já fiz um monte de coisas erradas nas minhas várias vidas nessa vida. E vou tentando corrigir. Nós temos que tratar tudo com muito respeito. Tudo. Qualquer coisa que tenha vida ou não tem que ser tratada com respeito. Porque, no fim de tudo, tudo representa a nossa vida. Não tem jeito. Agora, é bem verdade que, como isso é um trabalho, né, e é um trabalho de vida, nós temos que começar em algum momento, para não descobrir lá na frente que a nossa idade emocional nunca saiu da infância, né? Isso é uma coisa bem séria, muito séria. Eu tenho feito inúmeros trabalhos sobre comportamento, sobre espiritualidade. Vejo que isso é importante para a nossa vida, né? Não só para a minha, mas para aquelas pessoas que estão à volta também, que podem ouvir alguma coisa para mudar o caminho para o bem, né? As coisas têm que ser produzidas para o bem. Se você precisa trabalhar para se manter, está certo, é isso mesmo, né? Eu preciso ainda trabalhar um pouco para me manter, não tem jeito. Quando eu digo um pouco, eu trabalho muito, mas eu considero que o trabalho que eu faço, na sua globalidade, ele é uma verdadeira bênção que eu tenho. Eu tenho que agradecer a todos os instantes, né? Não é uma questão de estar com mais saúde ou menos saúde. Eu creio que é sempre uma questão de ter vontade. A vontade, ela se impõe, você atravessa tudo. Você fala, eu vou fazer e acabou. Não tem esse negócio de arrumar aquelas desculpas que a gente arruma o tempo todo porque tem preguiça, né? Porque não consegue pensar direito. Nós temos que determinar o caminho, fazer esse caminho com toda a segurança e com todo o empenho, né? Que eu acho que isso vai resultar, no final das contas, naquela bênção que todos nós procuramos para nós mesmos e que ela é dada por nós mesmos. Ou seja, nós temos que conseguir ser melhores e mais felizes. E isso é só agradecer, né?
no final das contas, é agradecer. Eu faço uma coisa todos os dias. Eu vou contar aqui porque eu acho que é importante. Eu tive exemplos, né, paternos, né, paterno e materno, de algumas coisas que para mim foram muito importantes. Mas o meu pai, ele acendia uma lamparina, e essa lamparina, ele acendia para ela durar uma semana, né? Então ele acendia lá, eu achava até que ele acendia todos os dias, mas ele acendia, colocava ali, fazia as orações dele, né? E eu ficava olhando aquilo, eu achava, nossa, meu pai é engraçado, né? Porque eu era muito jovem, ele faz isso e estava tudo bem. E o dia que ele foi embora, eu falei, nossa, eu preciso fazer uma coisa, né? Eu senti a necessidade de acender todos os dias uma vela. Mas a vela não era um significado místico, não era um significado esotérico. Era para eu lembrar das coisas importantes que me foram ensinadas pelos meus pais e que eu nunca dei tanta atenção como eu estava dando naquele momento. A nossa família, seja ela boa ou má, ela nos trouxe aqui, né? Às vezes você tem um pai que, num sofrimento intenso, fazendo tudo quanto é coisa que é insuportável, mas é o que ele sabe fazer. A mãe piorou, né? É o que ela sabe fazer. Agora, você pode consertar esses referenciais dentro de você, porque você não tem nada a ver como eles se constituíram. Você tem a ver como você vai constituí-los dentro do teu coração. Para que um dia, quando você olhar para a figura do teu pai, seja em fotografia ou seja na tua imaginação, olhar para a figura da tua mãe, seja em fotografia ou na imaginação, você possa dizer, obrigado. Aí eu creio, isso é apenas uma crença minha, que você deu um grande passo rumo a você mesmo. Você se libertou das figuras que poderiam te incomodar de algum jeito, mas que, no final das contas, te trouxeram para esse mundo e com certeza, não sabiam de muitas coisas que a gente sabe agora, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência da vida, né? Tem uma pessoa me perguntando aqui se vale a pena ter filhos mesmo tendo uma idade emocional baixa. Olha, eu penso que para se colocar um filho no mundo, nós precisamos estar conscientes do que nós estamos fazendo com a nossa vida, para que a gente possa passar um pouco de consciência para os outros. No momento em que a gente pode conversar sobre isso, né, que tem alguém que possa falar com uma certa, talvez um certo conhecimento ou propriedade, é bom a gente aproveitar para avaliar, né? Colocar uma criança no mundo e saber como você vai educá-la, né? Eu acho que é importante. Vamos fazer o melhor, né? A criança precisa de atenção, ela não precisa de bajulação, né? Ela não precisa de um amigo, ela precisa de um pai, precisa de uma mãe. E nós temos que ter consciência que esse espaço emocional nós vamos ter para ele, para educá-lo. E educar não é atender a todas as necessidades da criança, é mostrar para ele o melhor caminho. E você pode ter certeza que vai dar um trabalho danado, né? Porque é assim que funciona a nossa vida. Então, quando você coloca isso aí, eu acho que é bom a gente pensar, né, sobre a nossa própria vida, para consertar a nossa vida e tentar ajudar aqueles que estão à nossa volta também. Aí sejam os parentes, sejam filhos, filhas, né? Seja o pai, a mãe, não importa. Nós temos que fazer o máximo melhor. O máximo melhor faz com que a gente também consiga sentir, ter uma sensação de felicidade no coração, né? Eu sempre falo isso porque é assim, eu fico pensando, e tem gente que já deve estar cansada de ouvir, né? Mas quando você chegar lá no último dia que você olha para trás, né,
E o último dia, de verdade, ele não é lá em cima da montanha, né? Eu acho que ou ele é num plano ou numa parte mais baixa, dependendo do que você fez. Você tem que olhar para você e falar assim, meu Deus, será que eu fui bem nessa aposta que você fez em mim? Né? Quando eu digo meu Deus, eu estou dizendo, falando da espiritualidade, dos amparadores espirituais, das consciências que regem o planeta, regem o cosmos, que equilibram tudo. Então, será que eu fui bem? Né? É importante isso para a gente, mas eu penso que é bom que cada um, para conseguir uma condição de idade emocional madura, feliz, tranquila, sem altos e baixos, coloque dentro de si todos os dias coisas que valham a pena. Isso é fundamental, né? Não tem jeito. Coloca carência, infelicidade, coloca um monte de coisa que não presta e depois você não vai conseguir tirar coisa boa, você vai fazer um esforço tão grande, né? Não é uma boa ideia. Então vamos trabalhar para o bem. Provavelmente vocês estão vendo um quadro que está atrás de mim, né? Este quadro é um quadro que eu pintei com óleo, né? E ele era de um lugar que eu morei em uma vida anterior. Isso é uma coisa que para mim é muito bacana. Olha só, porque quando eu olho para ele eu vejo exatamente as coisas que eu vivi. E as coisas que eu vivi naquela época eu consigo lembrar. Eu consigo escrever toda a minha história. Cada um de nós precisa pelo menos escrever a sua história dessa vida. E eu recomendaria que para que a gente tivesse um avanço na nossa idade emocional, pegasse um monte de folha de papel e começasse a escrever tudo que você lembra, desde da sua primeira lembrança. Põe assim, qual a primeira lembrança que eu tenho da minha vida? Não importa se é uma coisa boa, se não é, se é feliz, não importa nada disso. Importa que você possa colocar a tua vida no papel para você poder reescrevê-la depois no seu coração, né? Entendeu? Então é legal fazer isso. Tenta fazer. Você vai ver que em determinados momentos você vai ter dificuldades. Essas dificuldades são os momentos que você recua com a tua idade emocional. Você fala, nossa, isso aqui está pesado, não vou nem colocar aqui para ninguém ler. Põe no papel, sim. Você tem que se libertar de você, né? Você tem que se libertar de você. Põe lá, olha, descreve tudo, a tua vida escolar, a tua relação com os amigos, tudo que você gostou, que você não gostou, tua relação familiar, né? Como é que você via o mundo, o que você desejava, quais foram as besteiras que você fez, porque a gente é criança, você vai errando de tudo quanto é lado. Nós temos que conseguir fazer isso com a gente, para depois, lá na frente, você falar, puxa vida, eu me esvaziei de um monte de coisa porque eu consegui me rever. Vai te ajudar. Entendeu? Vai te ajudar. Então, é legal que você faça essa revisão. A outra coisa que eu acho maravilhosa que você pode fazer é começar a ler bons livros, procurar coisas que deem um parâmetro de vida, né? Que te deem um rumo. Aprende melhor a língua, né? Eu sou péssimo em português, apesar de meu pai ser professor de português e falar 5 idiomas. Eu reconheço isso, né? Mas vou me esforçando para aprender cada vez mais, né? E se eu não consigo passar algumas coisas, talvez em outras eu compense. Mas procura fazer isso, compor dentro de você coisas bacanas, coisas boas. Aprende coisas que valham a pena. Eu até falo para o pessoal que fica muito próximo de mim, aprende a pintar, aprende a desenhar, aprende a tocar um instrumento, aprende línguas, faz coisas que você goste. Você gosta de planta, começa a cuidar de plantas. Aí você vai colocando bastante coisa bacana dentro de você, chega um ponto que qualquer coisa que te incomode muito não vai ter espaço. E aí, creio eu, que você vai começar a fazer coisas para as pessoas que estão à sua volta, né? E quando a gente faz isso, tudo muda,
né? Nós precisamos ser melhores do que nós somos. Não é verdade? Eu nem sei, eu nem estou tomando conta do tempo aqui, mas eu vou responder algumas questões que estão sendo colocadas aqui, que as pessoas vão mandando, né? E tem uma pessoa dizendo aqui que ela está lutando para super 2 idiomas. Super o que é? Para saber mais 2 idiomas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele estava estudando 5 idiomas, né? Com o maior afinco. E eu falei, mas como é que você faz isso? Ele falou, estou fazendo uma imersão total no idioma, né? Obrigado pelos 4 minutos. Então, mas o esforço dele é andar com aqueles headphones, né, o tempo todo, com livros, assistindo vídeos nas várias línguas, né? E uma das coisas que foi muito engraçada, que ele está estudando russo também, né? Que é uma língua que as pessoas nem procuram muito, né? E aí ele começou a falar algumas coisas em russo, eu falei, na verdade a gente tem que quebrar todas as barreiras, né? Nós não temos que falar isso presta, aquilo não presta, nós temos que ver como é que a gente fica melhor, né? Para esse mundo ser melhor. A pessoa está perguntando a Patrícia está perguntando se eu falo inglês ou alemão. Patrícia, eu estudei inglês e estudei alemão. Foi um estudo, foi bom, né? Estudei bastante tempo, né? Mas aí eu tive um problema sério, né? Porque, na verdade, eu falava 4 idiomas inicialmente por conta do meu pai, que me forçava de todo jeito a falar. Quando ele falava em inglês, eu não podia responder em outra língua, eu tinha que responder em inglês. Quando ele falava espanhol, porque ele falava espanhol, eu tinha que responder em espanhol. Quando ele falava em francês, eu tinha que responder em francês. E o meu português não podia ter erro nenhum, então era de lascar, né? E ele falava hebraico, eu tinha que falar hebraico também. Mas é assim, a nossa vida, ela é pautada por um monte de coisas que vão acontecendo, né? E você tem que ter foco em alguma coisa que você possa utilizar, né, sempre. Atualmente, né, eu consigo entender várias coisas, mas eu não pratico, né? E estou me exercitando, não posso mentir, né, que eu estou me exercitando por conta da necessidade que a gente tem, mas não sou um craque em nenhuma língua, né? Já fui bem melhor do que eu sou hoje. Aliás, nem em português eu consigo ser tão bom. Mas eu acho que está respondido para você, né? É Esperanto mesmo, Delbrando, essa seria a linguagem universal, é o Esperanto, né? Que a pessoa colocou ele como uma linguagem universal para quebrar todas as barreiras, mas parece que não conseguiu, né, desde a época que ele colocou, pegar o impulso, né, que deveria, que eu acho que seria uma linguagem para todos nós, né, para tirar as fronteiras, as cercas, as diferenças e tudo mais, né? Então, para o Silva aí que está perguntando qual é a linguagem universal, é o Esperanto. E aí é assim, eu creio que o nosso tempo aqui está terminando, eu espero que eu tenha trazido alguma coisa, né, de bom nesse nosso bate-papo de hoje. Daqui a 15 dias a gente vai se encontrar de novo. Vocês podem mandar sugestões, né, sobre o que a gente pode abordar, que eu vou abordar com o maior prazer, a maior felicidade, né? E vou responder algumas questões que estejam, né, no Face, né, através do Periscope, tá? Então, aqueles que quiserem acompanhar o trabalho, eu tenho o trabalho que é semanal na Rádio Mundial, né? Toda quinta-feira às 18 horas vocês podem acompanhar. E esse trabalho que é quinzenal, tem o trabalho também na TV de Santos, na TV de Uberaba, né? E estou trabalhando, né, no Facebook, né, no YouTube, vocês vão poder me encontrar.
Mas quem está falando, eu peguei no fim, mas você pode assistir porque vai ficar no Face, né? Aí você assiste. E depois eu devo colocá-lo também no YouTube, tá? Esse trabalho é um trabalho feito com o coração. Eu quero que todas as pessoas sejam muito felizes. Isso para mim é da maior importância, né? Eu vejo esse mundo que ele tem que ser um mundo de felicidade, de construção, onde as pessoas possam dar as mãos, vencer as barreiras e a gente fazer uma coisa que é pregar uma grande peça em nós mesmos, né? Poder olhar para trás e falar, nossa, eu não tinha aproveitado nada. E agora eu sei que é possível a gente construir aqui algo que vale a pena para todos. Não vai ter nem fronteira, não vai ter nem língua diferente. Vai ser um mundo bom. Eu agradeço a vocês por ter acompanhado o trabalho de hoje. Um grande beijo a todos e me acompanhem no YouTube. Até mais.